Olá, hoje eu vou falar sobre os erros refracionais, que nada mais são do que os graus que a gente usa nos óculos. Por que chamam-se erros refracionais? Bom, vamos entender refração rapidamente. Refração é quando a luz passa de um meio para o outro e muda de direção. No olho isso acontece bastante, porque a luz vem lá do horizonte e quando chega no olho ela sofre uma refração em algumas áreas, como a córnea, que é essa parte da frente, e o cristalino, que é aqui dentro. A córnea tem aproximadamente 40 graus e o cristalino aproximadamente 20 graus. Então a luz vem e bate direto na retina, foca certinho na mácula, naquela área da região central, e aí a gente consegue ver com nitidez. Quando a gente tem algum erro de refração que faz com que essa imagem se projete fora da retina, a gente vai ver fora de foco. E essa imagem pode estar projetada antes da retina, atrás da retina, ou uma parte na frente, uma parte atrás, uma parte na retina, e aí são os erros refracionais. Então você tem alguns tipos de erros refracionais, que são muito conhecidos. A miopia. O que é a miopia? Nada mais é do que um erro refracional em que o foco da luz bate antes da retina. Então a gente precisa de uma lente na frente, uma lente divergente, que faça com que essa luz diminua a convergência dela e bata na retina. Então é o grau negativo. Então se você é míope, você tem -1, -2, -3. O que é a hipermetropia? É quando essa luz bate atrás da retina. Então você precisa de uma lente convergente, que faça a convergência dos raios para chegar direto na retina. Então são os graus positivos. Se você é hipermétrope, você tem +1, +2, +3. O que é o astigmatismo? O astigmatismo, para a gente entender, tem que saber que a luz ela incide em vários eixos no olho. E aí, por exemplo, um eixo de 90 graus e o eixo de 180 graus, vertical e horizontal. O eixo de 90 graus pode ter um foco e o eixo de 180 outro foco, de acordo com a refração do próprio olho. Então, você forma dois focos. E aí esses focos podem ter um na retina e um fora da retina, ou os dois fora da retina, e aí você corrige isso com as lentes tóricas, que corrigem em certo eixo. Por isso que se você tem astigmatismo, você tem lá na sua prescrição um grau normalmente negativo, pode ser positivo. No Brasil, por convenção, é negativo, e tem lá um eixo logo depois, -1,5 a 180, -1,5 a 165. Isso corrige o astigmatismo. Você pode ter miopia e astigmatismo juntos, hipermetropia e astigmatismo juntos. Outro tipo de erro refracional é a presbiopia, que nada mais é do que uma diminuição da capacidade de focar a imagem de perto. Então, o paciente, a gente quando está olhando para longe, a gente tem um foco. Quando a imagem está mais perto, a incidência dessa luz ela já não vem mais reta, ela vem abrindo. Então, a gente precisa de mais convergência. Para isso, o nosso cristalino trabalha. Os nossos músculos intraoculares trabalham para isso, para focar a imagem certinho na retina, a imagem de perto. Com a idade, normalmente depois dos 40 anos, você começa a perder essa elasticidade do cristalino, essa capacidade de acomodação, e aí você começa a perder a visão de perto. E isso é ao longo do tempo. Você vê que uma criança, por exemplo, consegue ver muito perto. Às vezes a gente fica até agoniado, criança escrevendo perto, porque consegue, a gente não consegue depois de adulto. Enquanto que depois dos 40 anos, a distância que é agradável para a leitura começa a ficar muito próxima. Então vai começando a faltar braço. E aí você precisa de uma lente convergente para te ajudar nisso, uma lente também positiva. Pois é, talvez você esteja vendo esse vídeo e esteja afastando um pouquinho a tela, né, para ver. É importante a consulta com um especialista para ver se você não tem um erro refracional. Até o próximo vídeo.